Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos, sobre a doutrina espírita, fazer uma leitura, fazer uma reflexão sobre as lições do nosso Mestre Jesus. Espero que os bons espíritos, o Mestre Jesus, esteja aqui conosco mais uma vez para nos orientar a respeito dessas reflexões que iremos fazer. Nós trazemos hoje o livro para fazer comentário Jesus no Lar, obra psicografada por Franciscano Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. É um livro que a maioria tem nas suas casas, que é um livro assim importantíssimo. Jesus fazia as suas reflexões, as suas lições, ao fim do dia de muito trabalho, de divulgar a doutrina do Pai, do Mestre. Aí Jesus retornava à casa de Pedro, se reuniam, todos ali se reuniam para fazer comentários sobre os dias de trabalho e sempre acontecia esses diálogos, as dúvidas dos apóstolos, as perguntas, todas deles. Então ele explanava para as pessoas. Então nós vamos trazer aqui, hoje, a lição número 4 desse livro. Chama A Lição da Semente, que nos diz assim o texto. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar. Porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável.
e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho, infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Este, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetados no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição do solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Que lição, né? Através de uma semente, Jesus coloca todo o seu ensinamento, que é sempre, sempre, sempre atualíssimo. Nós vemos aqui logo no começo, quando ele fala, para onde se voltam nossos olhos, olha só, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Peço que Jesus está aqui do nosso lado, de cada um de nós, falando isso. Isso tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta, na humanidade, é acontecendo isso. Pessoas ambiciosas, pessoas que querem tudo. Porque logo em seguida ele fala aqui, no templo, quando ele fala templo, é como se falasse sobre o planeta, sobre todos os lugares do mundo. Quando ele fala no templo, que é o lar do Senhor, o universo é o lar do Senhor. A Terra é o nosso planeta, que é o nosso lar. Comparece o orgulho e a vaidade nos ricos. Olha só, a sede de dominação, a ambição enorme que nós vemos. Isso é a raiz de todos os males para as guerras, para levar sofrimento às pessoas. Ou então o ódio e a revolta dos pobres, aquelas pessoas que não compreendem a sua situação, o seu momento de evolução, não compreendem porque que determinados valores, determinadas coisas estão acontecendo com elas hoje em dia. A situação de cada um de nós é devido àquele nosso histórico espiritual de cada um de nós. Por isso que as coisas ocorrem como elas estão hoje acontecendo neste momento do planeta. Está em grande
revolução, a revolução geológica, a revolução espiritual, a revolução do sentimento das pessoas, é que nós passamos por diversos momentos, momentos assim físicos de evolução, a evolução dos sentimentos. Todos nós passando agora por uma grande revolução de sentimentos, que nós estamos sendo mais autênticos, ou pelo menos procurando ter essa autenticidade na nossa vida, expor tudo aquilo que nós sentimos, né? Aí ele fala que nem sempre é possível trazer esse coração tão limpo como a gente desejaria de ter, né? Ele fala, aí ele dá o exemplo da semente do trigo tão minúscula, né? Essa semente é lançada à terra. Tudo são alegorias. Essa semente foi lançada em cada um de nós, no nosso ser, no nosso espírito. Ela está dentro de cada um de nós, independente da condição. Que as pessoas estão no momento bom, ou se as pessoas estão no momento ruim, as pessoas que fizeram escolhas erradas, pessoas que fizeram escolhas mais acertadas. Então, essa semente está lançada em cada um de nós. E como ele fala aqui, atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então, nós temos dentro de nós essa semente colocada, que são os ensinamentos. O Mestre deixou para nós todos os seus ensinamentos, a semente está ali, plantada. E essa força, quando a gente conhece os ensinamentos do Mestre, essa força que nos impulsiona para ir à procura dessa luz. Então ele fala assim ainda aqui na frente, desde então, haja sol, chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então, quando essa semente está dentro de nós, pode vir o tempo que tiver, pode vir as maiores intempéries da natureza, ou seja, todos aqueles problemas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, com sofrimento ou com doenças, essa pandemia que está ocorrendo no planeta, tudo isso tem que ser enfrentado de uma maneira que tudo isso é para uma depuração de todos nós. Quantas coisas! Vamos voltar a uns 2 anos atrás aí, quando começaram a surgir tudo isso dessa pandemia, quantas coisas foram faladas, quantos sentimentos foram colocados, as pessoas aconselhando umas às outras através de redes sociais, todo mundo querendo bem das pessoas, que elas se sentissem bem, todo mundo ficava preocupada. As pessoas imploraram a Deus pela melhora do nosso planeta, desejando saúde para as pessoas constantemente. Quando desejamos alguma coisa para alguém, desejamos, em primeiro lugar, saúde. A gente não deseja que a pessoa tenha muito dinheiro, tenha muita... Não, em primeiro lugar, saúde. Pode até vir as outras coisas depois, mas a saúde é o primordial para todos nós. Quando falamos saúde também, não é só a saúde do nosso corpo. A nossa saúde de sentimentos, a nossa saúde do nosso espírito, estar em paz, estar em calma. E para isso, estar assim, é estarmos no trabalho do bem, como Jesus falou. Toda essa lição, ela vai dizendo sobre isso. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, que é a pessoa que se desperta para isso, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrenas. Nós ainda somos muito presos a tudo aquilo que a materialidade ainda traz para nós. Ainda estamos muito arraigados. Ainda vamos levar algum tempo para que a gente vá tirando todas essas amarras que nos prendem ao planeta, dessa coisa material, do materialismo, mas a cada dia que nós voltarmos
nos voltarmos para o trabalho do bem, a gente vai rompendo esses laços cada vez mais. É um processo longo, é um processo demorado, mas que já está acontecendo, bastante acontecendo, né? Então essa pessoa age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. O bem geral é o bem da humanidade, é o bem de todos nós. E cada dia mais vamos tendo consciência do que o bem que eu posso gerar aqui, em torno de mim, é um bem que ele é expandido para toda a humanidade, porque eu crio pensamentos bons, pensamentos de amor, e vai para essa atmosfera que circunda todo o planeta, né? Depois, mais à frente, eles aqui, a visão do pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. Filho saudoso. O que seria isso, filho saudoso? É a saudade daquele paraíso perdido. O que é o paraíso perdido? É aquela situação boa que nós estávamos num determinado momento como espírito e depois fizemos não boas escolhas e perdemos muito disso. Isso é a saudade de voltar para o Pai, a saudade de retornar à presença do nosso Pai. Aí Jesus fala na frente: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Quando ele fala, nós estamos com pés ainda muito presos nessa terra, mas eu trabalho no bem, aonde a gente esteja, no lugar em que se encontra. Ou seja, em qualquer lugar que nós estejamos, é possível praticar o bem. Mesmo numa conversa, você pode estar numa festa, num aniversário, você pode estar em qualquer lugar na sua vida, fazendo uma viagem de férias. Há sempre aquele momento que, de repente, você encontra pessoas e que você pode passar determinadas esperanças, determinadas coisas boas para aquelas pessoas ali. Por isso que ele fala, em qualquer lugar que você se encontra, você pode realizar o bem. Aí Pedro pergunta, e aquelas pessoas que ela conhece os princípios disso tudo, mas não fazem nada, não praticam nada. Aí Jesus fala, as pessoas ainda não estão preparadas. A semente está ali dentro delas. Então vai passar muitas situações, muitas coisas vão se passar na vida das pessoas que conhecem todos os princípios, mas não tomam atitude nenhuma, não fazem nada para que alguma coisa à sua volta melhore. Que ele fala aqui, os aguaceiros e furacões, isso tudo alegoricamente, passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, ou seja, que é como aquela semente que está ali, ela vai balançar, ela vai mudar ali até que ela encontre um lugar, depois de muito passar por muitas situações difíceis, para que ela floresça, para que ela cresça, realmente, né? Aí ele fala, nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades, olha só, as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Muitas coisas vão acontecer, e as coisas estão acontecendo. Vamos olhar à nossa volta, para que a gente veja quantas coisas estão acontecendo com todos nós, com a humanidade, de uma forma geral, quanto sofrimento. A gente aqui, às vezes é difícil até você imaginar uma situação de guerra. Aí quando você olha que as pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, fugirem. Imagina nós aqui temos que nós largarmos tudo que nós temos aqui. Não que a gente seja preso a isso, mas é o nosso local que a gente mora, a nossa casa, os nossos vizinhos, nossos amigos. A gente arruma uma trouxa de roupa e tem que abandonar tudo aquilo, daquele lugar onde nós estamos acostumados.
Imagine lá naquela guerra que está acontecendo na Ucrânia, coisa mais triste. Tudo por uma ambição, por um desejo de poder. A gente sabe que espíritos que estão fazendo isso, nós temos que orar muito por eles, não só para os que estão sofrendo essa agressão, mas aqueles que estão agredindo, porque são irmãos nossos, porque são criação de Deus, mas que eles tomaram caminhos, escolhas completamente erradas. Isso vem há milênios, séculos, tomando essas atitudes. Mas eles chegarão um dia à presença do Pai. Virão muitas tempestades, muitos furacões para esses espíritos. Então, meus irmãos, aí ele fala que vamos auxiliar essas almas, essas sementes que estão ali, com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Então nós temos que mirar sempre à frente. Vamos ajudar as pessoas, mas nós temos o nosso compromisso do progresso, de crescer. Vamos olhar os nossos irmãos que estão em situações diferentes, mas vamos crescer também, né? Aí Jesus, depois que disse essa lição, passou a lição, ele olhou, abençoou todas as pessoas e partiu. Então, meu irmão, essa é a lição da noite de hoje. Esperamos que Jesus também nos abençoe, olhando para todas as nossas imperfeições, mas sabendo com certeza que estamos na direção, que estamos a caminho de descobrir essa luz bendita. Que todos fiquem com o amor do nosso Pai, com o amor do nosso irmão Jesus e os espíritos maravilhosos que sempre nos acompanham. Boa noite.